atividade de lançamento do número 2 de lutas sociais. O número 2, esse daqui. Nós vamos tentar providenciar ainda os últimos exemplares do número 1, se alguém não tiver, no horário da saída, imagino que já tem alguns, né? Lá naquela mesa. E nós vamos, então, lançar este número com uma conferência, da mesma forma que foi feito quando do lançamento do número 1 da revista. A conferência vai ser proferida pelo Jacob Gorender sobre o manifesto do Partido Comunista. E sobre isso eu queria dar alguns avisos, né? Em primeiro lugar, o ano que vem vai ser o ano dos 150 anos do manifesto do Partido Comunista. E a partir de iniciativas tomadas na França, pelo mundo todo estão se preparando eventos, né? Em torno desta obra que é fundamental, né? Seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista das lutas, né? Dos trabalhadores, né? Deste há 1,5 séculos. Então a gente já considera esta conferência do Jacob Gorender como um evento, né, parte dessa programação que se está fazendo no Brasil acerca dos 150 anos do Manifesto do Partido Comunista. Inclusive, já se estruturou, né, muita coisa sobre isso em termos de Brasil e de São Paulo, e daqui a pouco a Bia dará alguns informes sobre este assunto. Então, esse é o primeiro ponto. Também nos poderia deixar passar batido que recentemente houve um julgamento escandalosamente parcial sobre todos os aspectos e um julgamento escandalosamente justo do ponto de vista dos trabalhadores do Brasil e do mundo todo, que foi o julgamento com a condenação do José Rainha, né? Também será dado um informe sobre isso, mas a gente já deixa de cara, já marcada a posição, né, de protesto irrestrito contra esse tipo de julgamento. Essa atividade ela é promovida pelo Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais, que é aqui da PUC São Paulo, e que tem a preocupação de articular o trabalho de pesquisa à crítica social, né? Uma série de pesquisadores trabalha neste núcleo, e a preocupação é que eles todos publiquem, né? Ou seja, na medida que pesquisam, publiquem, coloquem seus trabalhos à prova, né? Submetam à crítica, né? Ao debate, e a preocupação que norteia aos participantes do núcleo é colocar a pesquisa em uma relação minimamente articulada com as lutas a que se travam na sociedade, né, do ponto de vista das classes populares. Vai correr aí uma relação para cada um que se interessar, colocar o nome e endereço, para a gente poder ir informando sobre as atividades do núcleo, né? A gente pretende promover uma série de conferências, debates, publicações, e a gente gostaria de informar, né, a todos os interessados acerca das atividades do Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais aqui da PUC São Paulo. Finalmente, uma breve apresentação do Jacob Gorender, ele já dispensa a apresentação, né, mas a gente considera que politicamente também não se deve deixar, né, passar a oportunidade de mencionar que o Jacob Gorender é uma figura extremamente querida, né, por todos nós e extremamente importante no panorama da esquerda brasileira, né? O Jacob Gorender, ele é uma pessoa que tem conseguido, ao longo da vida dele, articular uma longa história de atividade prática e, ao mesmo tempo, aquilo que é raríssimo entre os políticos práticos de esquerda no Brasil, ele tem construído uma obra teórica portentosa, né? Acho que em cujo interior se destaca o escravismo colonial. Além disso, ele escreveu um livro sobre a burguesia brasileira,
Ele escreveu um livro apresentando um debate teórico de altíssimo nível, né, sobre as questões políticas contemporâneas, que é Marciano e Liberatório. Ele escreveu um livro que é um pouco autobiográfico, mas é em grande parte análise da política brasileira desde o início dos anos 60, que é o Combate nas Trevas, e ele, este ano, parece que tem boas surpresas também, em termos de livros, a preparar para nós. Inclusive, ele está trabalhando em um projeto que, no fundo, é uma reflexão sobre a política no século XX. Então, sem maiores detalhes, a gente quer dizer que é de extrema importância a presença dele conversando com a gente, discutindo com a gente, até porque o Gorender não é um monumento. Ele é uma pessoa extremamente criativa e uma pessoa que se põe para o debate com uma disponibilidade muito grande, o que é muito bom para todos nós. Então, antes de passar a palavra a ele e deixar a mesa com ele, a Cássia e a Joana, eu queria passar a palavra rapidamente para a Bia, para ela dar, então, alguns informes sobre essas atividades em torno dos 150 anos do Manifesto do Partido Comunista. Obrigado. Abrimos a conferência, ele vai falar 1 hora, é isso, e depois a gente abre para o debate. Tá bom? Eu fico muito honrado com estar aqui fazendo essa conferência, porque, além de outros motivos, eu acredito que ela seja a primeira, pelo menos aqui neste recinto, na PUC, e talvez mesmo em São Paulo, a respeito do Manifesto do Partido Comunista, que é o título exato deste documento, conhecido também simplesmente como Manifesto Comunista. Já foi dito aqui pelo professor Lúcio Flávio que no ano próximo se comemora o Sesc Centenário, os 150 anos do lançamento desse documento, que atravessou todo esse tempo, como talvez o documento político mais difundido no mundo e que se mantém até hoje vivo, palpitante e, em muitos aspectos, extremamente atual. Sendo, como eu digo, certamente a primeira conferência, eu acreditei que seria de minha obrigação, pelo menos numa parte dela, situar historicamente esse documento, em que condições ele surgiu e o que ele significou no momento em que foi redigido e publicado. Isso é importante porque, para os que conhecem, talvez seja desnecessário, mas acredito que os mais jovens, que são os estudantes aqui dessa universidade, não terão ainda, talvez, uma informação suficiente a respeito. O Manifesto Comunista, Manifesto do Partido Comunista, foi lançado em nome de uma organização que se chamava Liga dos Comunistas, uma organização de trabalhadores alemães, principalmente trabalhadores exilados, que viviam em Paris, na França, e um pouco também em Londres, na Inglaterra. Essa liga se chamou antes Liga dos Proscritos, Liga dos Justos, e acabou se chamando Liga dos Comunistas. Marx e Engels, que eram jovens naquele momento, Marx teria uns 30 anos, Engels um pouco menos, já eram, entretanto, os criadores de uma doutrina que ficou sendo conhecida como marxismo posteriormente, materialismo dialético histórico, enfim, tem essa denominação. Mas não eram ainda figuras com a projeção que adquiririam mais tarde. Eles entraram nessa Liga dos Comunistas uns 6 meses, em meados de 47. Se tornaram membros dessa organização. Em que circunstâncias essa organização trabalhava? Em 1847, se sentia já que se aproximava uma tormenta revolucionária na Europa. Uma tormenta que abrangeria os principais países do continente, não a Inglaterra,
que era um país capitalista estável, já com sua revolução burguesa realizada, mas, sobretudo, os países que ainda estavam vivendo sob monarquias absolutistas. Era um movimento fundamentalmente antimonárquico, democrático e com algumas tinturas já de reivindicações socialistas procedentes de uma classe operária que já tinha suficiente corpo, né, materialidade para aparecer na cena política. Era, portanto, um clima que iria abranger a França, a Alemanha, a Áustria, a Itália e a Hungria e mais alguns países, provocando insurreições e lutas políticas armadas, mas que não tinha ainda uma radicalidade socialista. Isso não se pode pensar nas condições do 48 do século passado. Aí é necessário compreender também o que era a classe operária naquele momento, para que não tenhamos visões anacrônicas transportando intelectualmente o que é a classe operária hoje para o que era 150 anos atrás. Na verdade, uma classe operária industrial só existia naquele momento na Inglaterra, que foi a pioneira da Revolução Industrial. Ali já existiam fábricas grandes para a época, não para os dias de hoje, onde já se aglomeravam um proletariado industrial. Na França ainda era um país de manufaturas, de oficinas, um tanto meio artesanais. E na Alemanha nem se fala, a classe operária estava em gestação inicial. Mas já se fazia sentir, já havia um proletariado textil que fazia greves, enfim, já tinha presença e isso teve influência no pensamento de Marx e de Engels. Para se ter uma ideia do que era o ambiente, digamos, operário, entre aspas, naquela época, basta dizer o seguinte, que nessa Liga dos Comunistas, que era uma liga de militantes ativistas, que enfrentavam a polícia, atuavam clandestinamente, difundiam documentos e assim por diante, foram pioneiros do socialismo na Alemanha e, de certo modo, também na Europa, mas o grosso dessa liga era constituído de alfaiates, quer dizer, de artesãos, tipicamente artesãos. Os que não eram alfaiates eram marceneiros, relojoeiros, nenhuma categoria propriamente fabril. Então, isso tem uma importância na caracterização do momento político, social e revolucionário em que Marx e Engels iriam elaborar esse documento. Eles elaboraram, como eu disse, em nome dessa Liga dos Comunistas. Essa liga realizou um congresso em novembro de 47 e aí incumbiu Marx e Engels, que eram intelectuais, com uma formação cultural extraordinária, incumbiram os dois de redigir esse documento, que Marx finalmente entregou já redigido, Marx e Engels entregaram já redigido ali pela altura de fevereiro de 48. Aí nós temos que nos deter na evolução de Marx e de Engels, deles próprios. Não vou aqui entrar em muitos detalhes, e certamente nas conferências posteriores tudo isso vai ser esmiuçado, mas naquele momento em que redigiram o manifesto, Marx e Engels já tinham elaborado a concepção que veio a se chamar mais tarde de marxismo. Embora o próprio Marx dissesse que ele próprio não era marxista, porque ele não queria que o nome dele ficasse vinculado a uma doutrina como algo dogmático, e de fato, em grande parte, isso veio a acontecer. A premonição dele tem sua razão de ser. Mas, enfim, se consagrou assim. Essa doutrina já estava no seu fundamental elaborado em 47. Considera-se que o marco inicial do marxismo, ou como Althusser diria depois, a ruptura epistemológica, está na obra de Marx e Engels, A Ideologia Alemã. Uma obra que eles escreveram em 45, mas que não foi editada naquele momento. Não encontrou editor. E que só veio a público quase 100 anos depois, em 1932. Então, nessa obra, A Ideologia Alemã, de fato, já encontramos uma concepção filosófica, que se pode dizer materialista dialética,
que aproveita os elementos da dialética de Hegel e do materialismo de Feuerbach e criadoramente reelabora-os numa concepção materialista dialética praxeológica completamente nova. E também a concepção da historiografia como uma evolução de modos de produção e de elaborações ideológicas, jurídicas, políticas que decorrem num grau maior ou menor desses modos de produção. A concepção de que a vida social tem a sua base na produção que os homens realizam, no modo de produção, e que é movida pelas contradições entre forças produtivas e relações de produção, e que todos os demais aspectos da vida social têm uma influência ou uma determinação, conforme o grau das coisas, nessa base produtiva, essa concepção já se encontra na ideologia alemã e vai se fazer presente, é claro, no Manifesto do Partido Comunista. Quer dizer, o Manifesto do Partido Comunista é um documento que, em linguagem literária extremamente inspirada, de altíssimo nível, extremamente comunicativa, fornece essa concepção e torna acessível aos leitores comuns. Não é necessária uma cultura universitária para compreender esse documento. E daí, de fato, a facilidade que ele teve para se difundir. Na ideologia alemã, como nos trabalhos posteriores de Marx e Engels, até o Manifesto do Partido Comunista, também já se encontram os elementos principais da economia política do marxismo. Não toda a teoria econômica de Marx. Ainda Marx juntava elementos tirados dos clássicos da economia inglesa, de Adam Smith e Davi Ricardo, fundamentalmente, e de alguns dos seus predecessores e sucessores, ainda não marxistas, tirava alguns desses elementos e os unia a certas ideias, como a da alienação, para elaborar uma concepção econômica. A ideia de que a classe operária era produtora da mais-valia e era explorada pela burguesia, essa ideia ainda não está presente nesses documentos. Ela só se tornaria realmente clara com a elaboração da grande obra de Marx, O Capital. E na medida em que ela foi elaborada, porque o primeiro livro só foi lançado em 1867. Mas os elementos fundamentais da classe operária, como classe básica que sustenta a produção no modo de produção capitalista, essa ideia também está presente desde a ideologia alemã até o Manifesto do Partido Comunista. Bom, vejamos agora também, tudo sucintamente, que relação o manifesto teve com os acontecimentos de 48. Justamente quando Marx terminava de redigir o manifesto, Marx e Engels, fundamentalmente o autor foi Marx, mas não se pode separar o trabalho de Marx da colaboração de Engels. Quando ele entregava esse documento já redigido, a Revolução irrompia em Paris. O monarca Luís Filipe de Orleans era derrubado, o seu ministério era derrubado, e se implantava um governo republicano. Isso teve imediata repercussão em Berlim, onde surgiu um movimento revolucionário democrático burguês e se instalou uma assembleia constitucional em Frankfurt. A Alemanha ainda era um conjunto de estados pequenos, não existia a Alemanha unificada, o maior estado era a Prússia, e a Prússia era um estado monárquico absolutista. Então surgiu essa assembleia que se propunha a elaborar uma constituição. E logo depois também irrompia um movimento revolucionário em Viena, que derrubou a ditadura monárquica do primeiro-ministro Metternich, que já há quase 30 anos dominava a política austríaca e, pode-se dizer, de quase toda a Europa. E surgiam movimentos na Hungria, em Milão, na Itália, enfim, era um clima
revolucionário que se difundia por toda a Europa. O manifesto, nessas condições, ele não teve nenhuma influência nesses acontecimentos. Ele simplesmente foi publicado, primeiro em alemão, poucos meses depois em francês e depois em outras línguas, mas sem ter uma influência propriamente nesses acontecimentos. Marx e Engels, em particular, assim que surgiu o movimento revolucionário em Berlim, eles que estavam na França, imediatamente se transferiram para a Alemanha e passaram a atuar não como membros da Liga dos Comunistas, que não tinha organização nem suficiente estrutura para dirigir um movimento tão grande como aquele, mas como membros do grande movimento democrático popular que estava em curso. E logo eles conseguiram se assenhorear de um jornal diário, a Nova Gazeta Renana, da qual Marx se tornou redator-chefe. E esse diário iria constituir o primeiro campo de batalha propriamente dito de Marx e de Engels, porque através dele, dia a dia, eles iam comentando os acontecimentos e procurando traçar uma estratégia e uma tática da classe operária numa revolução num país que naquele momento era um país relativamente atrasado, como a Alemanha. O movimento revolucionário teve diferentes características nos vários países. Onde ele se apresentou mais radical foi na França. Na Inglaterra, que tinha a classe operária mais estruturada, esse movimento não existiu. Ao contrário, a Inglaterra se tornou, nesse caso, um bastião da reação contra as sublevações revolucionárias do continente. Mas no continente foi na França em que ele teve uma presença maior. Mas rapidamente as burguesias iam se recompondo e tratando de apaziguar as situações, temerosas de fato de que elas se radicalizassem com a presença da nova classe operária e dos setores populares em geral, que não se contentariam simplesmente com reivindicações políticas. Na França, de fato, tendo irrompido em fevereiro, já em junho de 48 se dava um choque entre os operários dos chamados ateliês nacionais, das oficinas nacionais, que eram organizadas pelo Estado para dar emprego aos operários, e que o Estado queria fechar. Então há um choque com lutas de barricadas e com a repressão violenta dos trabalhadores. E na Alemanha, a burguesia não se mostrou capaz, não mostrou vigor nem radicalidade suficiente para enfrentar os exércitos da monarquia prussiana. E foi recuando até que no final do ano o movimento também estava esmagado. Marx e Engels, então, com a situação irrespirável na própria Alemanha, se transferem para a Bélgica, são expulsos da Bélgica, depois da França, e vão se radicar em Londres. Ali seria um exílio definitivo. Os dois se passariam a residir na Inglaterra e, afora viagens eventuais ao continente, não sairiam mais de lá. Mas o manifesto, se não teve uma presença direta nos acontecimentos de 48, não morreu com esses acontecimentos. Ele foi sendo reproduzido na língua original, o alemão, e nas outras línguas para as quais foi sendo traduzido em toda a Europa, e foi sendo difundido já no leste da Europa, em russo, depois em polonês, também nos Estados Unidos. Foi alcançando assim um grande número de países do mundo. E se tornou um documento perene, porque ele chega até os nossos dias. E teve numerosas edições em muitos países. Não posso entrar aqui em detalhes, mas no Brasil ele teve também numerosas edições, desde 1930, e um estudo sobre
a trajetória desse documento no Brasil foi feito pelo professor Edgar Carone, que está aqui presente, um estudo primoroso e que continua sendo base para perceber também como esse documento foi perene no Brasil. Certamente, agora que vai se comemorar o centenário, teremos edições melhores, mais aprimoradas e talvez com um aparelho crítico com relação às edições anteriores. O manifesto, então, nessa sua trajetória, podemos verificar o que ele trouxe de novo para a situação em que ele surgiu e para as situações posteriores. O que faz dele um documento tão difundido, tão palpitante e tão vivo? Aqui precisamos ter em vista qual era a situação do mundo naquela época. Eu já me referi aí ao fato de que a classe operária era iniciante ainda, existiam, como classe operária moderna, alguns núcleos em uns poucos países. E ainda mais o seguinte, naquela época, se tomarmos, por exemplo, o continente americano, o que tínhamos em 48? Nos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos era escravista. O escravismo florescia no sul dos Estados Unidos, que tinham cerca de 4 milhões de escravos negros de origem africana. E mesmo no Brasil, o Brasil também era um país escravista, baseado na exploração do trabalho escravo. Então, nas Américas mesmo, o trabalho no sentido em que o enfrentava o manifesto ainda não existia, a não ser embrionariamente. E contraposto àquele trabalho que predominava, que era o trabalho escravo. Nas Antilhas também, no Haiti ainda já não tinha, mas em Cuba e em outras ilhas antilhanas ainda dominava esse trabalho escravo. E na Ásia eram os regimes pré-burgueses que tinham grande influência, inclusive na Rússia, onde o capitalismo também era nascente, num meio dominado por relações feudais. Um país fundamentalmente agrícola naquela época e dominado por relações feudais. Então, o manifesto é um documento que se alça sobre o futuro. Ele, como que fala no presente, mas a sua vitalidade decorre que ele previu o futuro de uma sociedade capitalista com uma grande classe operária surgida da grande indústria. A primeira grande realização do manifesto, a meu ver, é que ele tirou a perspectiva dos trabalhadores, principalmente dos operários fabris, do terreno das utopias para o terreno da luta política concreta. O que era o movimento dos trabalhadores naquela época, nos países mais avançados? Era um movimento dominado por seitas utópicas e conspirativas. A própria Liga dos Comunistas, aquela organização a que Marx e Engels se aderiram, se tornaram sócios, e que os incumbiu de redigir o manifesto, era também uma organização desse tipo, utópica e conspirativa. Quer dizer, o que havia de mais elaborado no movimento operário eram ideias de Fourier, de Cabet, de Proudhon, de Owen, de Saint-Simon, a respeito de uma organização da sociedade no futuro que se baseava em teses ideais. Uma sociedade perfeita, igualitária, com uma distribuição harmoniosa dos produtos, em que não haveria exploração nem miséria, e que surgiria pronta e acabada, não se sabe como. Esses utopistas propunham, em muitos casos, a organização de comunidades utópicas, ideais. Os falancérios de Fourier, ou a organização comunitária chamada Icária de Cabet, e assim por diante.
Algumas delas até vieram a se transplantar para a América do Norte e até para o Brasil. Tivemos aqui um falanstério, uma sociedade pretensamente socialista, que surgiu no Brasil escravista, patrocinada por Dom Pedro II. Imaginem vocês, né? Que numa viagem à Europa, porque na Europa ele bancava o magnânimo, né? o progressista, né? Não era o imperador de um país escravista. E ali ele foi abordado por partidários de Fourier e aceitou que alguns viessem ao Brasil para organizar esse falanstério, que fracassou, é claro, não tinha como prosperar, né, em nosso país. Como em nenhum país, qualquer outro país, mas muito menos aqui no Brasil. Mas era isso que tinha de mais avançado naquela época. E Marx e Engels transferiram essa perspectiva, não foi imediata, mas o manifesto teve uma grande força para fazer essa transferência, transferiram essa perspectiva para a luta política concreta, a luta de classes concreta. Quer dizer, a sociedade do futuro, a qual deviam aspirar os trabalhadores, não seria obtida pela graça de filântropos ou de governantes, não viria pronta e acabada, mas seria o resultado de uma luta política que se desdobraria por muitos anos e que seria a luta de classes dos trabalhadores, a luta de classes concreta, dia a dia, desde o terreno sindical, reivindicativo, até o terreno político, parlamentar e assim por diante. Como isso foi se definindo com o tempo, à medida que Marx e Engels iam elaborando a sua doutrina e a sua estratégia e tática correspondentes. Essa, me parece, a grande virada que vem com o manifesto. Quer dizer, surge um movimento, primeiro com os trabalhadores alemães, depois isso surge também na França, na Itália, em outros países, e que vai ter uma grande expansão no futuro. Quer dizer, sai-se da perspectiva utópica, que não tinha futuro, não ia conduzir a coisa nenhuma, a não ser a projetos que iriam fracassar sucessivamente, e se entra na organização e na luta concreta dos trabalhadores. Daí surgiriam os grandes partidos dos trabalhadores no século XIX, os partidos que então eram chamados de social-democratas, e o próprio Partido Social-Democrata Russo, o partido de Lenin e dos seus companheiros, que iriam chefiar a Revolução de outubro de 17 na Rússia. Por aí se pode ver que há uma linha que estabelece uma conexão do Manifesto Comunista, que aparentemente naquele momento não teve significação propriamente política, mas que iria frutificar em grandes acontecimentos no futuro e iria marcar fundamente o nosso próprio século XX. Aí é interessante como Marx mesmo, Marx e Engels explicam no próprio manifesto por que eles adotaram essa designação de comunista. Eles dizem que não poderiam adotar a designação de socialista, não poderia ser manifesto do Partido Socialista, porque havia já naquela época uma grande variedade de socialismos na Europa, e eles mesmos fazem a crítica, o socialismo feudal, o socialismo burguês, conservador, pequeno burguês, há diversas variantes do socialismo que já se apresentavam naquela época e que eles sucintamente criticam no manifesto e que eles já haviam criticado na Sagrada Família, na ideologia alemã e em outras obras. Então eles dizem que a única designação que poderia identificar o que eles pretendiam, e identificar também o que devia ser o movimento dos trabalhadores, era a designação de comunistas. Daí se chamar Manifesto do Partido Comunista. Nesse documento, eles também definem um papel dos comunistas com relação aos outros partidos de trabalhadores, outros partidos operários. Eles não se colocam como uma elite
nem mesmo não há no manifesto esse termo que depois se popularizaria, sobretudo com Lenin e pior ainda com Stalin, de vanguarda. Não usam isso. Não dizem que os comunistas devem ser uma vanguarda, que têm esse privilégio de ser uma vanguarda. Eles dizem apenas que os comunistas têm uma visão própria do movimento geral de conjunto da história e da luta dos operários. E se fazem presentes porque têm essa visão. Mas não pretendem mais do que isso. Quer dizer, não pretendem dominar o movimento operário, pretendem apenas influir nele com esta visão das coisas. Não há propriamente uma tese organizativa de partido no documento. Naquela época, a concepção de partido não tinha chegado ainda a essa elaboração que teria uns 50 anos mais tarde, e da qual os operários, os trabalhadores, seriam pioneiros até modelares para a própria burguesia. A concepção de partidos organizados, com lideranças, com influência cotidiana na luta política, era algo que ainda estava se formando, embora já existisse. E por isso mesmo, a concepção de partido que existe no manifesto tem, naturalmente, como apontam vários estudiosos, diversas imprecisões. O manifesto também traz um programa das transformações socialistas. É um programa que também quer se distinguir das utopias que vinham sendo apresentadas pelas seitas utópicas às quais eu me referi. Há ali uma série de pontos que são medidas que se vê que tem um certo caráter gradual, que não pretendem implantar a sociedade socialista de imediato. Pretendem que o Estado se aproprie de um certo conjunto de fábricas que iriam competir com as fábricas burguesas e vencê-las pela competição. Abolição do direito de herança, não é? E emancipação das mulheres, educação universal, desarmamento também dos exércitos organizados, paz universal. Um programa que tem todos esses itens que, em alguma razão, hoje até alguns parecem realizáveis até dentro dos limites burgueses, mas que naquela época eram propostas muito avançadas e que tinham pelo menos esse mérito de serem concretas, de não terem a pretensão de apresentar de uma sociedade ideal já constituída. Hoje, passados 150 anos, podemos dar um certo balanço do Manifesto do Partido Comunista. Um balanço que ocorre numa situação de maré baixa. Quer dizer, uma situação em que sofremos todas as correntes que têm uma reivindicação marxista, os efeitos da dissolução da União Soviética e do naufrágio dos regimes comunistas do leste europeu. Queiramos ou não, tivéssemos nós simpatia ou não pela União Soviética, os que, de certo modo, eram partidários dela e os que eram críticos, todos tivemos uma influência da força que ela deteve até desaparecer. Quer dizer, a esquerda, toda a esquerda, inclusive a esquerda social-democrata, podia ser levada a sério porque ela tinha mísseis, armamento nuclear, aviões, exércitos e assim por diante. Tinha uma superpotência no seu campo. E hoje ela não tem nada disso. Quer dizer, o adversário não tem muita razão para levá-la a sério, como foi nessa época que se chama da Guerra Fria. Gostássemos nós ou não da União Soviética. Isso é um fato objetivo. Hoje que ela não existe e que a Rússia está se afundando numa degradação de máfias dolorosa, extremamente lamentável, nós todos sentimos como não temos essa retaguarda que dava uma força
e uma substância à esquerda. E, ao contrário, as propostas da esquerda, aquelas mais radicais que procedem do marxismo, essa é que é a verdade, perderam credibilidade. Não para os adversários, que sempre foram contra, mas para as grandes massas. Porque o exemplo concreto da sua aplicação está aí, fracassou. Pode-se dizer, como dizem muitos, mas o marxismo não foi bem aplicado na União Soviética, ele foi traído, a célebre obra de Trotsky, A Revolução Traída. Mas que outro exemplo nós temos para contrapor a esse? Nenhum. Quer dizer, ele foi traído, mas esse é que foi a prática. A culpa pode ser atribuída a Stalin, a Khrushchev ou aos dois, mas acaba repicando em Lenin e também em Marx. E por isso as ruas que tinham o nome de Marx e de Lenin mudaram de nomes em Moscou. As suas estátuas foram, em a grande maioria, derrubadas. Porque os russos não querem saber do marxismo nem do comunismo, pelo menos na sua antiga versão. Existe um partido comunista ainda lá, mas ele é minoritário e não tem nem de longe a expressão que teve quando estava no poder. Então, a primeira frase do manifesto, um espectro percorre a Europa, que é o espectro do comunismo, hoje soa, de certo modo, ou irônica, ou então ela tem um certo fundo falso. Porque hoje esse espectro é de fato um espectro, ele não tem substância, é um fantasma. Ele não mete medo, ele metia medo em 48, assim Marx supunha. Mas hoje não, ele não tem por que assustar a burguesia, pelo menos neste momento. É claro que ele pode reviver, isso é evidente, não seria eu quem diria o contrário, mas eu estou me referindo à conjuntura objetiva, social, política, ideológica deste momento em que nós estamos começando a celebrar o sesquicentenário do Manifesto. Ainda há menos de uma semana, aqui mesmo na PUC, não sei se nesta sala, foram lançados os números de duas revistas marxistas que heroicamente insistem em ser editadas aqui no Brasil, não é? E o ato que convidou as pessoas a comparecerem tinha como tema do debate que iria se travar por professores muito conhecidos e respeitados, se intitulava "O Marxismo Morreu, ponto. Viva o marxismo, ponto de interrogação". Quer dizer, os marxistas mesmo declaram que o marxismo morreu e colocam sob um ponto de interrogação se ele pode ressuscitar. Claro, isso reflete bem a conjuntura, o estado de espírito defensivo em que o marxismo se encontra neste momento e que tem suas razões objetivas, fundamentalmente nessas derrotas práticas concretas que ocorreram com relação às maiores realizações do marxismo neste século. Aí, eu repito, não adianta dizer que na União Soviética não se aplicou o marxismo, que ele foi traído, que foi Stalin. Os homens comuns não acreditam nisso, porque a própria burguesia se incumbiu de convencê-los de que ali estava de fato o marxismo, estava o comunismo. E é difícil negar que estava mesmo. Que ele foi inspirado em quem? Em Adam Smith, em Ricardo, em Keynes. Ele foi inspirado em Marx, seja através de Lenin, depois através de Stalin, mas isso é uma verdade. Eu gostaria aqui, também, nessa maneira breve, porque tudo isso vai ser debatido e muita coisa vai se escrever sobre isso e muitos outros temas, de abordar alguns aspectos com relação ao próprio manifesto. Um dado constante de Marx, que vem desde esse manifesto e também de escritos seus anteriores, é a confiança que eles têm na classe operária industrial. A classe operária nova que se formava então dentro das fábricas resultantes da Revolução Industrial. Isso é fundamental. Era a classe operária que estava substituindo os artesãos
das oficinas artesanais e das manufaturas. Era um novo tipo de trabalhadores, com uma nova organização que usava novos instrumentos de produção recém-criados dentro dessa organização do trabalho que eram as fábricas daquela época. Nos sucessivos prefácios que eles vão escrevendo para novas edições, e também nos seus escritos posteriores, no Capital, há uma confiança muito grande e fundamental em que essa é a classe do presente e do futuro, que a sociedade capitalista cresce, mas com ela cresce também a classe operária industrial, cresce o proletariado, a classe que não tinha nada a perder com a Revolução, senão os seus grilhões, que não tinha propriedade, que tinha que vender sua força de trabalho em troca de salário para produzir mais-valia para os donos das fábricas, para os burgueses. Mas aí entra uma questão muito séria. Isso de que a classe operária industrial cresce com a própria indústria, se torna cada vez mais numerosa, concentrada, como Marx sempre insistiu, isso foi verdade até mais ou menos os anos 70 deste século. A partir desta data, nos principais países mais adiantados do capitalismo, e daí se difundindo para outros países, a indústria continuou crescendo, mas não a classe operária com ela. Isso é um fato que me parece incontestável. Quer dizer, a classe operária foi encolhendo e está em processo de encolhimento. Essa classe operária industrial que surgiu com a Revolução Industrial. Quer dizer, as novas tecnologias, os novos métodos de administração e a reengenharia, a reestruturação produtiva, todas essas metodologias que têm sido estudadas recentemente, tudo isso vai fazendo com que a produção industrial exija um número cada vez menor de trabalhadores industriais. O que tem uma contrapartida, no reverso, exatamente no aumento do número de desempregados. De onde eles vêm? Vêm das fábricas, que não precisam deles, e que chegam a ser 12%, 13% na França, na Alemanha, na Espanha, na Itália, e assim por diante, e que são numerosos em todos os países capitalistas, e que estão em crescimento também aqui no Brasil. Daí se chamar isso de desemprego estrutural. Então, isso coloca um sério problema. Aí é preciso examinar essa questão porque ela desafia os marxistas. Aqui mesmo no Brasil, Ernesto Mandel, na última vez que ele veio ao nosso país, antes de falecer, eu creio que foi em 94, ele esteve num simpósio em Marília, do qual eu também participei. Ele enfrentou essa questão e ele dizia: não podemos aceitar essa definição de que a missão de construir o socialismo cabe a uma classe operária masculina industrial. Aí eu creio que há uma força de expressão de Mandel, porque Marx nunca falou em classe operária masculina. E essa nunca foi a concepção de marxista, não se encontra em nenhum documento. Mesmo porque na Revolução Industrial e ainda depois, as empresas empregavam um grande número de mulheres e também de crianças. Só com o tempo é que a legislação foi proibindo o trabalho feminino das mulheres, o trabalho noturno em condições insalubres e restringindo, enfim, protegendo as trabalhadoras mulheres. Mas, tirando essa força de expressão, que é só para facilitar a argumentação de Mandel, o que ele propõe em troca? Ele propõe substituir classe operária industrial por classe dos assalariados. Ora, isso também não é satisfatório. Isso é fugir do problema. Porque hoje os assalariados são a maioria esmagadora das sociedades capitalistas modernas. Em qualquer país industrial avançado, desde os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, etc., França, mais de 70% da população, até 80%, são assalariados, são pessoas que vivem de salário, que têm um emprego e vivem dele.
Uma outra percentagem são de pequenos empreendedores, lojistas, pequeno comércio, restaurantes, etc., choferes de táxi, autônomos, mas é uma proporção muito menor. E tem a burguesia propriamente, que vive de proprietária, que tem patrimônio e vive das suas rendas. Mas esse grande número de assalariados é extremamente variado, porque em assalariados se deve incluir os altos executivos das multinacionais, que ganham milhões de dólares por ano, nos Estados Unidos ganham até 20 milhões por ano, que na verdade são exploradores capitalistas, mas tecnicamente eles são assalariados, eles podem ser despedidos. Uma assembleia de acionistas da empresa pode despedi-los perfeitamente. E isso acontece às vezes, quando eles fracassam na sua administração. Se incluem os profissionais de altíssima especialização, os pesquisadores de laboratórios e de departamentos de pesquisa dessas grandes empresas, que são altamente remunerados e que não têm ideologia nada parecida com a ideologia dos trabalhadores. E na própria classe que trabalha com as mãos, que seria uma sucessora da classe operária industrial na qual pensava Marx, também há uma diferenciação muito grande. Há um núcleo minoritário que tem trabalho, que tem empregos permanentes, que podem ser empregados até por toda a vida, pelo menos por um período muito longo, e há uma maioria que gravita em torno desse núcleo, que tem trabalho precário, temporário, que ora trabalha, ora está fora do trabalho, do emprego, e assim por diante. E há aqueles que estão desempregados permanentemente e que às vezes já nem procuram emprego porque desanimaram. E que já são, pelas estatísticas, 12% a 13% na Europa Ocidental, e na verdade são mais porque a estatística só registra desempregados que procuram emprego. Os que desanimam e não mais procuram emprego, os aposentados, prematuramente e assim por diante, esses não são computados nas estatísticas. Portanto, na verdade, computando os subempregados, os empregados que fazem bicos, o número de desempregados em qualquer país capitalista é o dobro do que assinalam as estatísticas. Então, como tratar isso como uma classe, a classe dos assalariados? Que comunidade existe em setores tão variegados, tão diferenciados? Esse é um desafio ao qual nós temos que responder e que nós temos que enfrentar, porque a vida mudou. Quer dizer, surgiram fenômenos, acontecimentos a respeito dos quais Marx não podia ter ideia. Até aí ele não podia prever que as coisas evoluíssem. Que a classe operária industrial, que para ele era indiscutivelmente uma classe que deveria crescer, ele não submetia a revolução a que a classe operária se tornasse a maioria da sociedade. Também não existe isso na sua obra. Na verdade, a classe operária industrial só foi maioria da sociedade na Inglaterra, em nenhum outro país. Mas ele supunha que essa classe operária crescesse constantemente. E a verdade é que agora ela não está crescendo. Eu não direi que ela vai desaparecer, como alguns já dizem, que no futuro, e não muito longe, ela será desnecessária. Eu não posso prever que as coisas cheguem a esse ponto. Mas, no momento, esse fenômeno do encolhimento da classe operária tem o seu reflexo em todas as organizações que se baseiam nela. Quer dizer, os sindicatos têm hoje uma base sindical em qualquer país do mundo que se estreitou com relação ao passado. E daí a grande retração do movimento sindical, em toda parte, do movimento grevista, etc. Em consequência disso. E dentro do movimento sindical cresceram, sobretudo, aqueles setores de trabalhadores assalariados que não são fabris, que estão agrupados em atividades que hoje chamamos de serviços. Quer dizer, setores que na época de Marx não tinham importância, uma importância muito pequena, e que por isso ele também não examinou com muita atenção no Capital, como os trabalhadores da educação, professores e, enfim, todo o aparelho de educação, que naquela época era muito sumário,
com relação ao que veio a acontecer depois, o pessoal dos serviços de saúde, que também se tornou teve uma expansão gigantesca com relação ao passado, todos esses trabalhadores são assalariados e muitos ganham baixos salários, mas não são fabris. Quer dizer, eles têm uma maneira de ver as coisas que não é propriamente do trabalhador fabril. Para Marx, inclusive, há um outro detalhe. O Mandel diz que o proletariado são os trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de salário. Também aí me parece que não é satisfatório e que, voluntária ou involuntariamente, se trata de um sofisma. Porque para Marx é claro, o proletário é o trabalhador que vende sua força de trabalho em troca de salário para produzir mais-valia. Quer dizer, é um trabalhador produtivo. Esse é que é o proletariado revolucionário na concepção de Marx. Os trabalhadores dos setores de serviços, que não eram tão numerosos na sua época, do comércio, do setor financeiro, para Marx não eram trabalhadores produtivos. Eles não produziam mais-valia. Eles captavam a mais-valia do setor produtivo. Então não eram eles eram assalariados também, explorados, seriam sem dúvida participantes de um movimento revolucionário, mas não tinham a força revolucionária que Marx imputava à classe operária industrial, que vendia sua força de trabalho em troca de salário e produzia mais-valia. Era uma classe que criava riqueza. E por isso ela podia ser revolucionária, porque ela atuava exatamente na base produtiva da sociedade. Eu estou citando Mandel, um marxista extremamente respeitável, que eu pessoalmente, que eu conheci pessoalmente em algumas vezes que ele esteve aqui no Brasil, e ele esteve inclusive aqui na PUC, me parece umas 2 ou 3 vezes, mas que vocês veem a dificuldade que ele teve para enfrentar esses problemas. E que eu tenho também, porque eu não tenho respostas prontas para esses novos fenômenos. E eu espero que esse debate que o manifesto vai suscitar ajude a encontrar um caminho que nos encaminhe para essas respostas. Aqui, por exemplo, ainda a título de subsídio para esse nosso exame, podemos lembrar que Marx previu a situação em que não seria mais necessário o trabalho constante para produzir as coisas. Quer dizer, que o sistema fabril chegaria a um ponto que ele trabalharia automaticamente. E os trabalhadores só precisariam realizar trabalhos de vigilância e manutenção. Mas não precisariam desenvolver esforços para movimentar aquele aparelhamento. Isso foi uma visão realmente genial, profética. Marx não conhecia a eletrônica. A própria eletricidade, no seu tempo, tinha um desenvolvimento ainda inicial. E ele não podia prever a informática, os computadores, etc., os robôs. Mas esse tempo está pelo menos no horizonte agora. Ele não está tão longe. E isso é uma surpresa para nós. Quer dizer, essa época que nós podíamos supor que viria daqui a um século, está visível dentro de alguns decênios, e talvez menos. E isso é um problema tremendo. Como é que isso vai ser enfrentado na sociedade burguesa? Quer dizer, vamos chegar ao ponto em que as coisas não terão valor, só terão valor de uso, ainda na sociedade burguesa? E o que será de uma sociedade em que a classe operária não estará mais presente, porque já será desnecessária? Note-se que isso são problemas tão sérios que Marx só se referiu a eles naquela obra que é conhecida como os Grundrisse, os elementos fundamentais da concepção. Eu não me lembro do título completo, mas que é conhecido como os Grundrisse, do título alemão. E foi um rascunho que Marx elaborou às pressas em 1959. Quase tudo que está nos Grundrisse é reelaborado no Capital, mas não esse trecho. Esse trecho Marx não deu seguimento. No Capital ele não o aborda nem alusivamente,
porque é um problema que, se ele fosse abordar, subverteria a sua concepção revolucionária. E, no entanto, ele é um problema para nós. Marx podia deixá-lo de lado, nós não. Eu quero terminar, já estou falando há 1 hora, reportando a mais um problema. Não há dúvida que Marx e Engels tinham uma visão muito otimista do amadurecimento da sociedade burguesa para a transformação socialista na época em que viveram. Isso não sou eu só que afirmo, eu estou convencido disso, mas também István Messáros, um marxista húngaro da escola de Lukács, e que acredito também esteve aqui na PUC 1 ou 2 vezes. Ele chama isso de lacunas de Marx. Eu prefiro dizer claramente que eram erros de Marx. Quer dizer, Marx já considerava a sociedade burguesa pronta, possível de passar ao socialismo em 48 do século passado. E considerou em 59. Por que ele escreveu os Grundrisse? Porque ele achava que vinha uma nova crise cíclica, como de fato veio, e que a revolução ia reproduzir em nível mais alto o movimento de 48, e ele se apressou a colocar no papel todas as grandes pesquisas que ele tinha feito, porque ele acreditava que o movimento revolucionário iria exigir toda a energia dele, a energia prática, e ele não teria tempo para elaborar sua obra. Mas não foi nada disso. A revolução não veio no século XIX, e veio no século XX, mas fracassou. Veio do jeito que nós sabemos. Então, não há no marxismo, e nem pode haver em nenhuma ciência social, instrumento metodológico que nos dê a medida de amadurecimento da sociedade burguesa para o socialismo. Há uma frase de Engels, de Lenin, que se costuma reproduzir, que a sociedade está madura para uma revolução quando os de baixo não querem viver mais como antes e os de cima não podem mais governar como antes. Mas isso é uma frase muito genérica. Ela não pode ser considerada um termômetro que dê precisão a qualquer avaliação. É muito vaga. E não há possibilidade desse termômetro. E os acontecimentos revolucionários costumam ser imprevistos por isso mesmo, em geral. A Revolução de 17 pegou Lenin totalmente de surpresa, quando ele estava na Suíça. E como os outros revolucionários. E assim várias outras revoluções. Quer dizer, nós temos toda essa problemática à nossa vista. Como vocês veem, eu estou fazendo uma conferência altamente crítica ao marxismo, porque depois de tudo o que aconteceu, não adianta a gente querer botar óculos e ver as coisas róseas como um novo Dr. Pangloss. Isso não teria cabimento. Nós precisamos enfrentar, a meu ver, essas coisas com absoluta seriedade e sem afastar os gravíssimos problemas teóricos e práticos que nós temos em vista. Quer dizer, é um grande momento, de fato, de reviravolta, de virada na história mundial, esse que nós estamos vivendo. O triunfo da burguesia, neoliberalismo, tudo isso já está no ocaso. Assim me parece, há indícios a respeito disso. Mas não é certo que daí venha uma transformação socialista. Isto não é certo. Mandel também não tinha certeza disso. O próprio Trotsky, pouco antes de morrer, apesar de todo o seu dogmatismo, também não acreditava que isso fosse absolutamente certo. E considerava que a classe operária podia fracassar e demonstrar-se congenitamente incapaz para ser uma classe governante. Quer dizer, se eles tiveram dúvidas, mais nós temos todos nós em nossos dias. E eu espero que as comemorações do sesquicentenário do Manifesto do Partido Comunista tenham como motivo inspirador esse debate e que não sejam um mero ataque ao neoliberalismo, porque isso acaba numa vulgaridade teórica, em repetição de chavões, e procurem, de fato, enfrentar os desafios teóricos e práticos. Porque só assim, creio eu, nós procuraremos, ao menos, estar à altura do que Marx e Engels realizaram há 150 anos.
Bom, agora a gente pode abrir para o debate, aproximadamente uns 30 minutos. Antes, eu gostaria de reiterar o convite para a continuação do lançamento no segundo ato, aqui na Bartira. E para as pessoas que chegaram depois, nós temos uma lista aqui das pessoas interessadas de receber correspondência sobre as atividades do Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais. Tá? As perguntas podem ser feitas oralmente, as pessoas se inscrevem, ou então mandadas para a mesa por escrito. Tá? As pessoas que forem falar, a gente só pede que sejam sucintas para que a gente tenha espaço para o máximo possível das pessoas poderem falar. Tá? Quer fazer? Meu nome é Geraldo, sou professor da Escola de Sociologia e Política. Eu gostaria de saudar justamente o enfoque do Manifesto Comunista, da ótica comunista do Marx, de ao invés de pensar o socialismo utopicamente, como sociedades pré-fabricadas, supera esse revolucionarismo, esse socialismo doutrinário para um socialismo revolucionário que responde às necessidades, possibilidades postas pela fermentação da sociedade burguesa a partir do polo operário da luta de classe, a partir de uma razão científico-filosófica, de um conhecimento ontológico, dialético, materialista. A minha pergunta diz respeito, as minhas 3 perguntas dizem respeito justamente à atualidade. A atualidade do manifesto, na análise, no desenvolvimento do marxismo frente às contradições do capitalismo monopolista da nossa época e das dificuldades da transição socialista de se efetivar e superar de modo pleno o capital, quer dizer, superou-se o capitalismo, mas conseguiu-se avançar muito no desenvolvimento de uma sociedade propriamente socialista. Então, a primeira questão diz respeito às análises do Marx sobre as fases de constituição do proletariado. O Marx, no capítulo Comunistas Proletários, fala que o proletariado tem objetivos estratégicos imediatos de completar sua constituição enquanto classe, de deslocar a supremacia burguesa e conquistar o poder. E fala que o proletariado percorre várias fases. Em primeiro lugar, no primeiro momento, disperso pela concorrência, depois, com o desenvolvimento industrial, sua força cresce, a consciência disso também, surgem algumas insurreições, mas o resultado dessas lutas é apenas o momento da coesão, da consciência, e não ainda a vitória. E, por fim, a constituição do proletariado em um partido político e, quando a revolução chega em momentos decisivos, a luta pela revolução, iniciando um novo ciclo histórico, onde o proletariado lidera as primeiras revoluções de maioria, as revoluções de maioria em proveito da imensa maioria. Então, esse processo de formação diz respeito a 2 questões. Uma, ao que o professor Gorendi falava, o problema do proletariado hoje, do trabalho hoje. E outra, mais específica, sobre o Brasil, quer dizer, a formação do proletariado num país como o Brasil, onde a burguesia deliberadamente procurou travar esse desenvolvimento, onde até hoje, agora na década de 80, nós tínhamos lutas aqui no interior de São Paulo, e não só no Nordeste, por carteira de trabalho, aquele que é o mais básico da formação da classe. Então, essa é uma questão, e a outra diz respeito ao trabalho, onde, além das questões já levantadas pelo Mandel, pelo Mesaros, nesse debate, parece que o Engels, em relação ao capítulo Burgueses e Proletários, caracteriza na nota ao manifesto o proletariado como o conjunto dos assalariados que vive vendo da sua força de trabalho, o que exclui os executivos, que poderiam viver de renda, embora sejam assalariados. Sem dúvida que há uma distinção entre proletariado produtivo e improdutivo. Agora, o Mandel vem citando nas suas obras, até morrer, e depois posteriormente estive acompanhando as estatísticas da OIT de Genebra, que mostram um crescimento do proletariado como um todo, quer dizer, o proletariado como nessa definição, nessa determinação mais ampla do Engels, o conjunto dos trabalhadores que precisam viver da venda dessa força de trabalho, e mesmo o aumento da classe operária, não em termos absolutos, mas em termos relativos. Como o Gorenda falou, como o companheiro Gorenda falou, o papel do proletariado produtivo, da classe operária fabril, como destacamento avançado do proletariado, não diz respeito a ser um maior número, numérica, mas a situação estratégica que vive por ser dali que se produz mais-valia. De qualquer forma, eu queria que essa questão fosse problematizada, tendo em vista próprios apontamentos do Mesaros sobre o desenvolvimento da estratificação do proletariado atual e das possibilidades de superar não só o capitalismo, mas o capital. Lembrando que, no próprio Beyond Capital, que o Gorender cita, só um segundo para concluir isso aqui, que no Beyond Capital, Mesaros fala que nas vésperas de 1870, quando houve a Revolução, o Marx escreve uma carta a Engels dizendo o seguinte: olha,
nós vamos viver uma revolução que será uma revolução proletária, no momento que o capitalismo só é dominante aqui nesse cantinho do mundo que é a Europa. No entanto, vamos ter que lutar nas condições existentes e não se desmoralizar. Não é a primeira vez que a Contra-Revolução vence, ela venceu em 1850, depois da Revolução de 48 e 49. Já naquela época, Metternich e o Papa, os autocratas monárquicos, os liberais burgueses, os policiais da Alemanha, os liberais da França, lançavam a palavra de ordem e o comunismo morreu. E lançaram em 70, lançaram em 14, quando os maiores partidos social-democratas do mundo, inclusive o alemão, aderiu à guerra imperialista, e várias vezes. Quer dizer, a grande questão é lutar nas condições existentes. E nesse sentido, eu saúdo mais uma vez esse esforço de atualização, né? Mas, e nisso coloca a terceira e última pergunta. O Marx fala da questão do partido no início do capítulo 2. E fala da diferença dos comunistas marxistas. Eu queria retomar o tema, pergunta a esse respeito, a relação entre os comunistas marxistas e o conjunto proletariado. Onde o Marx, ao mesmo tempo, diz que os comunistas não estão fora do proletariado, são parte ativa desse movimento interna, né? Sua expressão política, tudo. Ele fala que há duas diferenças. Uma prática, que é a fração mais avançada, a fração que impulsiona as demais, né? E Lenin está crente que, embora esteja desenvolvendo, né, concepções novas na sua visão de partido novo tipo, né, não é infiel ao espírito do manifesto, embora Marx e Engels reconheçam os prefácios que a questão da organização da Revolução e a organização do partido é a parte mais desatualizada em relação a 48, como é que ficam hoje atualmente essas tarefas que diz respeito, no plano prático, a ser a fração que impulsiona as demais, e no plano teórico da consciência nítida dos objetivos finais, né, processos, condições do movimento proletário, quer dizer, os problemas hoje de organização da Revolução e do Partido Revolucionário no Brasil de hoje, nas circunstâncias atuais, das perversidades do capitalismo monopolista da nossa época. Tem mais uma pergunta? É uma pergunta mesmo. Professor Gorendo, eu devo entender, pelo fato do senhor, durante a palestra, não fazer nenhuma referência a um país que tem mísseis, que a burguesia não confia, se assusta com ela. Existe um país que compõe 20% da população do mundo, que é comandada por um partido comunista. Se o senhor não fez nenhuma referência, para mim entender que ele não tem maior importância o que acontece na China? As questões que foram abordadas aqui são questões muito sérias e cuja explanação exigiria um debate mais demorado, o que, infelizmente, não é possível. Mas nós estamos iniciando o nosso trabalho. Muitas outras conferências virão e tudo isso poderá ser abordado com mais profundidade posteriormente. Claro que Marx não era um utopista, ele elaborou sua doutrina em oposição às concepções utópicas e ele percebia, com o seu profundo conhecimento histórico, que a classe operária também é submetida à lei dialética da história, ela também vai mudando. O próprio capitalismo atravessa as fases que ele chamou de cooperação simples, de manufatura e depois a fase da fábrica, da organização fabril que vem com a Revolução Industrial. E não para aí, ele não continuou adiante, ele morreu em 83 do século passado e querer achar que tudo está respondido na sua obra, depois de um século passado, é considerar que a dialética só existiu até Marx e depois ela cessou de atuar. Isso é inaceitável. A dialética até se acelerou. Quer dizer, a rapidez das transformações hoje é maior do que em qualquer época. Pelo menos do ponto de vista da tecnologia, em nenhuma época vivemos uma aceleração tal de inovações como atualmente. E isso tem uma influência tremenda em todos os aspectos da vida social. Mas, sem dúvida, Marx concebia que a classe operária precisa se organizar como classe para si, não somente em classe em si, que são categorias que já aparecem antes do manifesto do Partido Comunista e que depois
se tornariam categorias interpretativas fundamentais para entender a classe operária. Mas eu não concordo com as observações que foram feitas aqui, que pretendem que, para Marx e Engels, o proletariado é a classe dos assalariados, os que vendem a força de trabalho, simplesmente. Isso está em contradição com a própria obra deles. Em todo o Capital, Marx se empenha em diferenciar trabalhadores produtivos de improdutivos. Trabalhadores que contribuem para criar riqueza e aqueles que ele dizia que eram falsos gastos de produção. Ele chega ao ponto de considerar que a contabilidade é um falso gasto de produção, o que é um erro dele. Porque não há produção moderna, grande produção moderna, sem contabilidade. É impossível. No entanto, para ele, o trabalho de contabilidade é um falso gasto de produção. Necessário, mas é um falso gasto de produção. Em geral, a visão dele a respeito da produtividade dos serviços é negativa. Porque os serviços eram pouco desenvolvidos em sua época. Depois eles adquiriram hoje uma importância enorme. E hoje eles ocupam mais trabalhadores do que propriamente a indústria produtiva. É inegável, é absolutamente inegável isso. Na Alemanha, um dos maiores países industriais do mundo, 75% dos assalariados está no setor de serviços, só 25% está na indústria, na produção industrial. O que não era assim há 50 anos atrás. E nos Estados Unidos, a maior potência industrial do globo, a percentagem de trabalhadores industriais de uns 40 anos para cá, de 30 anos para cá, caiu de 34% para 17%. Quer dizer, não é possível deixar de reconhecer isso. E não se pode proclamar que isso são dados falsos, porque são dados sem os quais não podemos ter nenhuma ideia, são os dados concretos. E isso, então, nos coloca diante de mudanças fundamentais. Podemos enfrentá-las, como, por exemplo, faz Jean Loschini, que é um grande teórico, militante do Partido Comunista Francês. Então, ele procura argumenta que se a classe operária fabril propriamente diminuiu de número, mas aumentou aquele número de assalariados que trabalha no setor de projetos, de pesquisa, nos laboratórios, pesquisa e desenvolvimento, e nos setores anexos de marketing, enfim, que estão sempre na vanguarda do lançamento de novos produtos. De fato, esses setores cresceram enormemente. Enquanto para produzir qualquer produto industrial, hoje se precisa de muito menos mão de obra do que há 10, 20 ou 30 anos atrás, mas para lançar um novo produto realmente novo, precisa-se de muito mais gente trabalhando e de muito maiores gastos, incomparavelmente maior. Na época de Marx não existia isso de laboratórios, essa coisa ainda era uma novidade. E isso começou com a indústria química alemã. Mas antes era uma coisa de fundo de quintal, de inventores fora dos recintos universitários, que não eram assalariados, pessoas gênios, inventivos, mas que eram mais ou menos por conta própria. Agora acabou, tudo isso está centralizado, organizado, administrado, dirigido pelas grandes multinacionais. Elas é que dominam todo esse campo. Dificilmente uma grande invenção vem fora desse circuito. E as universidades trabalham para elas, direta ou indiretamente. A pesquisa básica é financiada pelo Estado, e daí a mentira do neoliberalismo. Quer dizer, o Estado é que financia a pesquisa básica, inclusive a pesquisa militar, que depois se converte em produtos de uso civil. Mas tudo isso gira em torno das multinacionais. Então, isso é verdade. Mas Jean Loschini é criticado justamente por estender demais esse conceito. Até onde nós podemos conceber que um cientista que é pago com $200 mil por mês é um proletário? Evidentemente não é. Nem ele pensa como proletário, ele e os seus pares. A não ser alguns que, do ponto de vista teórico, conseguem aceitar o ponto de vista da classe operária, mas são exceções. Então, a meu ver, esse é um grande problema.
E eu, não, de modo nenhum, aceito a ideia de que a classe operária acabou, que vai acabar. Mas o movimento, a tendência, aponta para um horizonte que não está muito distante, em que o número de operários empregados na produção vai ser muito menor do que é hoje. Muito menor mesmo. E esses operários terão funções muito diferentes. Pode-se dizer, estrategicamente, eles terão até maior força do que os operários de hoje, porque é só eles pararem e as máquinas param. Afinal de contas, máquinas são máquinas. Elas são projetadas pelos homens e são comandadas pelos homens. Elas não têm subjetividade nem autoatividade a esse ponto de realizarem seus próprios programas. O computador tem que ser programado e assim por diante. Isso tudo é verdade. E nós estamos em presença, então, de perspectivas muito diferentes da que tivemos no passado. Quer dizer, a nossa compreensão do movimento revolucionário deve enfrentar exatamente essas mudanças. Assim penso eu. Ou então nós vamos ficar desfocados. Quer dizer, orientando as coisas numa direção, enquanto a vida real nos empurra para outra direção. Eu acredito que Messaros começa a enfrentar, ele é um bom começo para enfrentar esses problemas. Embora, na minha opinião, ainda tímido. Tímido porque ele fala em lacunas de Marx. Eu prefiro dizer que foram erros de Marx. Marx era um humano, ele não podia prever tudo nem antecipar tudo. O que ele previu já foi demais para um homem só. E é claro que ele atenua uma coisa ou outra, mas ele já mostra como Marx superestimou a maturidade da sociedade burguesa para a transformação em sua época e superestimou também o proletariado. Eu não posso entrar em detalhes. Messaros mostra proletários de todos os países univos. Quando foi que os proletários de todos os países se uniram? Quando há guerra, os operários se lutam e se matam uns aos outros. Uns de um lado e outros de outro. Os movimentos internacionalistas até hoje abrangeram minorias. Essa é que é a verdade. E Messaros disse isso hoje, disse isso com toda clareza. Chegou a Primeira Guerra Mundial, então os operários estavam em trincheiras opostas. Essa que foi a realidade. Como é que não enfrentar isso? Isso é uma coisa tremenda. Quer dizer, a realidade nacional está incrustada na cabeça de todos os operários, da grande maioria deles. Claro que há necessidade de movimentos internacionalistas. Ainda agora nós estamos vendo na Europa uma marcha que se realizou até Amsterdã, onde se reuniram os chefes de Estado da União Europeia e que foi realizada por operários de todos os países da Europa que marcharam até Amsterdã. Aí já temos um movimento internacionalista. Mas não sabemos até onde isso pode ir. Que ele deve ser estimulado, incentivado, é uma necessidade. Mas terá sempre enormes dificuldades. Dizer como Mandel que a Revolução Socialista não se irradiou da Rússia para a Europa Ocidental por causa da traição da social-democracia alemã e austríaca, isso para mim hoje é superficial. Para mim é preciso perguntar, a responsabilidade é da social-democracia ou é da classe operária que tem insuficiências ontológicas, que é incapaz que foi incapaz, pelo menos nesse episódio, de agir como classe revolucionária. É esse o problema que se coloca. Enfrentar as coisas, o bicho feio como ele é, e não querer embelezá-lo. Pelo menos isso não será a minha atitude em tudo mais que eu puder fazer, até onde puder fazer. Porque eu estou cansado de me iludir e de iludir os outros com teses falsas. Estou cansado disso e não farei isso. Eu pretendo, de fato, se eu puder contribuir para alguma coisa do marxismo, será exatamente no sentido da correção, de contribuir com o mínimo que seja para a correção dessas visões erradas. Porque Marx não superou inteiramente o utopismo. Ele lutou contra o utopismo, mas não superou esse utopismo. E eu pretendo que um movimento marxista no futuro, um movimento revolucionário, seja um movimento não utópico, porque só assim ele conseguirá ter vitórias. Como Lenin, tragicamente, ele teve que aceitar constituir uma sociedade socialista num país atrasado e isolado. Isso foi uma tragédia. É como também Messaros trata a questão. Uma tragédia histórica. Temos tragédias revolucionárias. E o século XX é o século das tragédias da sociedade burguesa, que originou 2 guerras mundiais, uma tremenda depressão econômica
nos anos 30, e muitas outras desgraças que ceifaram a humanidade. E a tragédia da impotência revolucionária, que chegou a se alçar numa grande parte do mundo, constituir um projeto, levar à prática um projeto de organização socialista e fracassou. Essa é que é a verdade. É só ver o que é a Rússia. E é só ir lá para ver. Porque eu não acreditava com os meus olhos e com muita dificuldade, porque não pertenço a nenhuma organização que me tenha financiado para qualquer coisa, e com o pires na mão, procurando obter recursos para fazer essa viagem, pedindo quase como mendigo para ter recursos para fazer essa viagem, consegui ir até a União Soviética em 1991. E o que vi lá me estarreceu, me convenceu que de fato era terrível, pior do que eu imaginava. E o que eu vejo de relatos de pessoas que vêm de lá me confirma isso. Ainda agora eu acabei de ler um livro escrito pelo professor Boris Schneiderman, professor aposentado da USP de Língua e Literatura Russas, e que faz um balanço das revelações e dos desenvolvimentos da literatura russa e da cultura russa em geral, também das artes plásticas, da música, etc., a partir de Gorbachev, da perestroika para cá. Uma das palavras que ele mais usa nesse seu relato é tragédia. A tragédia do povo russo sob o socialismo de Stalin. Essa é a palavra que ele usa mais. Porque é também terrível. O que se esmagou, grandes poetas, escritores, economistas, filósofos, fuzilados como assassinos, como criminosos, e isso não um nem dois. Não é simplesmente o Galileu que foi levado a um tribunal de inquisição. O que a Igreja Católica fez é café pequeno diante do que se fez na União Soviética em nome de Marx e de Engels. É café pequeno. Isso é terrível. A gente lê e, apesar de saber tanto, fica chocado. Então, essas são as coisas que a gente tem que enfrentar. E eu acredito que podemos enfrentar, se formos radicais nessa crítica. Marx disse que a Revolução comunista, isso ele diz depois do fracasso de 48, ela fracassa e volta, é verdade. Ela faz sua autocrítica e volta, mas tem que fazer sua autocrítica. É isso que Marx fala, ela volta sobre os seus próprios passos e os examina para depois prosseguir. Então é essa autocrítica que hoje é necessária. E eu não conheço a literatura marxista que está sendo feita em grande parte do mundo, uma parte somente é que chega ao meu conhecimento, mas do que me chega ao conhecimento, eu não vejo ainda coragem autocrítica. Um começo dela está em Messaros. Eu não concordo muito com essa distinção entre capital e capitalismo, eu acho que é muito especiosa da parte dele, mas não vou entrar em detalhes porque não daria tempo aqui. Quanto à China, eu não podia abordar a China porque eu não fiz não queria fazer um panorama do movimento revolucionário no século XX. Isso será feito certamente em outras ocasiões. Mas a China mesmo, ela realiza o que é possível num país tremendamente atrasado, como era a China. E ainda é um dos países mais pobres do mundo. Quer dizer, o Partido Comunista Chinês consegue se manter no poder, porque funcionalmente ele é necessário à China. A China é um país de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. 1/5 dos homens da espécie humana é chinesa. Está lá. Esse país, se não tiver uma direção fortemente centralizada, se espatifa em muitas dissensões e lutas internas, como foi até os comunistas chegarem ao poder. Quer dizer, a China só pode de fato progredir e se tornar uma sociedade razoavelmente moderna pelo padrão de vida, se tiver uma direção central fortemente organizada. E é isso que o Partido Comunista Chinês supre. Podemos não gostar muito dele, achar que seus métodos não são democráticos, condenar o massacre da Praça da Paz Celestial, tudo bem. Mas a história é essa, uma história desagradável, mas, por enquanto, o Partido Comunista Chinês consegue ter êxito na sua trajetória. A China tem sido um dos países de maior desenvolvimento econômico nesses últimos 15 anos. Isso é que é verdade. Mas como é que ela tem se desenvolvido economicamente? Trazendo os influxos do capital internacional. É o excedente de capital de que dispõem as multinacionais que está fecundando a China. É essa tecnologia que vai para lá e naquelas regiões especiais, bilhões e bilhões de dólares estão sendo investidos, inclusive por Taiwan.
que a China pretende que é território dela, não é? Mas um grande capital de Taiwan, que tecnologicamente é muito superior à China, não é? Por ser capitalista. Esse capital é que está promovendo o desenvolvimento de vanguarda na China. E a mão de obra barata, que leva a essa competição que, inclusive, causa problemas aqui no Brasil. Quer dizer, que leva a que o governo ponha barreiras à entrada de brinquedos, de tecidos, de confecções e de aparelhos eletrônicos que vêm da China. Mas, por enquanto, a China agora vai incorporar a Hong Kong, que é um baluarte do capitalismo, e isso vai pôr à prova a tese do Partido Comunista Chinês, a tese que é sintetizada na expressão uma sociedade e dois sistemas sociais, dois sistemas econômicos. Se vai ser possível, no mesmo Estado chinês, um desenvolvimento na China em que é dominada por uma ideologia comunista, que é a China continental, a grande China, e a Hong Kong capitalista, que é a galinha dos ovos de ouro. Porque é ali que a China tem a grande praça onde a China realiza seus negócios financeiros e possibilita que muitos países tenham relações financeiras e comerciais e econômicas com ela. Bom, quanto ao capitalismo monopolista em nossa época, eu não tenho detalhes assim, porque seria um tema muito vasto para abordar. Eu realizei, me permito observar isso aqui, um trabalho no Instituto de Estudos Avançados da USP, como professor visitante dele, e que resultou numa pesquisa que está num artigo publicado no número 29 da revista Estudos Avançados, que se intitula exatamente Globalização, Tecnologia e Relações de Trabalho. Ali eu procuro focalizar um pouco as novas circunstâncias hoje do capital monopolista e as transformações tecnológicas e os efeitos que isso tem sobre as relações de trabalho. Principalmente esse tão falado fenômeno do desemprego estrutural. Nós temos mais 2 perguntas inscritas, tá? O Lúcio. Pode. Bom, eu sou mais a favor do debate do que da celebração, né? Então, acho que a ideia de trazer o Gorenda aqui foi debater, então vamos tentar debater com ele, embora não seja empreitada muito de bom senso aí, né? Dada a imensa capacidade teórica que ele tem. Eu diria que, de fato, numa perspectiva congruente com aquela adotada pelo que há de melhor no Marx e no Engels, é necessário não fugir da realidade, mas tentar compreendê-la até para trabalhar sobre ela. E, nesse sentido, eu acho que, para ser congruente, não pode, no final do século XX, falar ainda a China, os chineses, ignorando que ali você tem uma tremenda de uma exploração capitalista de classe, inclusive no momento em que, conforme já foi mencionado aqui, a classe operária tem sofrido derrotas imensas, né? Então, esse mesmo equívoco que eu considero que o Gorenda cometeu, boa parte da esquerda cometeu em relação à União Soviética, dizendo que aquilo era socialista, né? Quando boa parte também da esquerda, com base em leituras que eu considero muito boas do Marx, e atualizando o Marx, trazendo para a realidade contemporânea, já denunciava o caráter de classe daquela sociedade, né? A começar, inclusive, por lideranças que participaram do processo de tentativa de transformação socialista lá na Europa do Leste, numa perspectiva, inclusive, que ali seria o lugar de começo, né? Mas com uma estratégia internacionalista.
De modo que esse é o primeiro ponto. Quer dizer, continuar repetindo os mesmos equívocos, até esperar sair uma declaração carimbada de que a China não é socialista, a gente vai cair no mesmo erro que cometeu em relação, vai correr atrás, igual ocorreu em relação à União Soviética. Eu falo isso até com uma certa, não sei, talvez um pouco de arrogância, porque eu participava desde 82 de publicações aqui no Brasil que tinham seção só dedicada a demonstrar que a União Soviética não era socialista. E naquela época, boa parte da esquerda criticava, dizendo que aquilo era fora do lugar, que era papo da direita e tal. É só ver, por exemplo, a revista chamada Teoria e Política. Os 4, 5 primeiros números dela tinham uma seção voltada só para isso daí. Quer dizer, o debate estava posto, né? Estava posto em termos marxistas. Agora, obviamente, pegar o manifesto do Partido Comunista lá não vai dar conta de questões de estratégia política hoje, né? Agora, a questão é saber o seguinte, ponto 2, né? Se a partir das análises efetuadas pelo Marx em O Capital, é impensável uma situação daquilo que o Tchevork chama de dupla proletarização, né? Você tem um processo de expropriação gigantesca, de pequenos proprietários, médios proprietários, uma concentração e centralização do capital em escala transnacional. E você tem, por outro lado, uma não proletarização, no sentido em que o Marx aprendeu o proletariado concreto na época dele. Agora, a questão é saber se o instrumental teórico marxiano possibilita ou não dar conta do processo de transnacionalização e da crise do capitalismo hoje. Agora, o Marx, ponto 3, eu vou só até o 4, senão não acaba nunca, né? Ponto 3, o Marx, no Capital, em várias obras, incorporou, aliás, com uma antevisão muito grande, porque naquela época nem a Inglaterra tinha uma indústria capitalista tão desenvolvida assim, mesmo para padrões da primeira Revolução Industrial. O Marx incorporou, sim, teoricamente, a problemática da articulação da ciência às forças produtivas. Agora, foi até longe demais, dados os meios de pesquisa de que ele dispunha, que eram extremamente precários, e dada a escassez de material empírico. Quer dizer, eu diria o contrário, que é incrível a genialidade disso daí. Cabe aos contemporâneos pegar isso e tocar para frente, né? E não tentar, numa postura que eu não considero científica, achar que a ciência é um conhecimento não falível. Ela é falível, né? Agora é um conhecimento que avança. Uma outra coisa, e aí é o último ponto mesmo, o fato de o proletariado ser constituído como nacional, aliás, essa questão foi colocada, acho que uma das primeiras aqui, isso já é luta de classes. Quer dizer, o Estado capitalista, ele batalha dia e noite, ele é estruturado para isso, para nos constituir, pequenos burgueses, proletários, diabo 4, enquanto nacionais. Aliás, está tendo uma dificuldade muito grande de fazer isso nessa fase atual. Isso é um pepino, aliás, para o capitalismo e para o Estado capitalista também. Agora, cabe ao movimento operário se constituir enquanto internacional. Isso é uma questão de relação de força. Isso é uma questão de relação de força, quer dizer, um chamamento, uma conclamação proletária de todo mundo univos, eu acho que ela hoje está mais colocada do que nunca. Agora, ela por si só não garante que depois de amanhã, ou sei lá quando, a constituição do operariado em uma classe distinta para si, isso é um processo que passa por uma relação de força. Isso não é dado automaticamente. Então, das duas, uma, ou eu incorporo a dimensão política da Constituição, tá, do proletariado enquanto classe revolucionária, ou eu caio numa visão mecanicista. E aí eu vou pegar o pior do que eu posso pegar no Marx e criticar pelo mecanicismo eventualmente presente na obra dele não ter se realizado hoje, né? Eu prefiro pegar o que é de melhor na obra dele, né? Que é exatamente uma análise, uma tentativa de análise científica da realidade acoplada a uma tentativa prática de transformar o mundo. Eu não vejo como uma atividade dessa possa, a não ser que eu caia num racionalismo, num cientificismo extremo, ela possa ser despojada de qualquer cara daquilo que chama de utopia. Se utopia é ficar esperando o milênio, né, isso levar à passividade, obviamente eu seria a favor de eliminar qualquer carga de utopia, e acho que esse era mais ou menos o sentido que estava na obra do Marx. Se não, é supor que primeiro você vai ter de conhecer tudo
cientificamente para depois transformar o real. Mas aí o real já mudou. Né? Quer dizer, a ciência nunca vai ter, após talvez alguma religião venha a ter. Né? E, obviamente, várias apropriações do marxismo acabaram dando religiosidade a ele. Agora, não acho que, nesse processo todo, não tenha havido ondas de internacionalismo. Houve, sim, que foram fundamentais. O diabo é quando vê o nacionalismo, mesmo fantasiado de comunismo. É quando, como Lenin dizia, quando se pinta o nacionalismo de vermelho. Aí a coisa engripa. Né? Aí pode dar China, né? Pode dar stalinismo. Acho que a esquerda não fez a crítica do stalinismo ainda hoje. Porque tem todo um passado a se dar conta, mas eu acho meio, talvez, otimisticamente mais, que não só está havendo uma grande crise, que não é crise sinal do capitalismo, mas de que os desenvolvimentos marxistas foram retomados nesse fim de século. Eu acho que não estou vendo nenhuma grande teoria global da sociedade que esteja em condições, digamos, mais favoráveis do que os poucos avanços que têm sido feitos pelos teóricos de inspiração marxista, sem falar, nem vou falar nas outras práticas que vão implicar no análise de conjuntura aqui, não cabe aqui fazer, mas eu só queria expressar, e não é nem debate, né, mas uma avaliação um pouco diferente. Quer dizer, eu acho que está havendo, mesmo em setores que foram arraiados da direita, até pouco tempo atrás, Paris, por exemplo, está havendo um renascimento, uma revitalização das análises marxistas, né? Inclusive com estudos empíricos muito interessantes, e que eu tenho a impressão que a tendência é elaborar uma nova agenda, né, de pesquisas, quanto mais ligadas à prática, melhor, e que tem ainda um bom potencial antes da gente dar por, digamos assim, superados alguns pontos centrais da análise marxista. Eu acho que para isso é fundamental, em primeiro lugar, distinguir aquilo que é a contribuição teórica do autor daquilo que é a estratégia política dele. Em segundo lugar, distinguir aquilo que são teses centrais que nucleiam o sistema teórico dele, falando só no plano teórico, daquilo que foram teses adequadas à análise do capitalismo da época dele. O capitalismo mudou, né, progrediu, até como fruto de uma correlação de força, aí, como já foi colocado aqui. Né? Em terceiro lugar, concordo plenamente, ver o que né, de fato, é inaproveitável na obra dele. Isso implica um certo parte-pri aí, não vejo como fazer isso muito neutramente, né? Isso implica um ponto de vista, e eu acho que esse ponto de vista é um ponto de vista comprometido politicamente. Ponto 1. Né? Ponto 2 é tocar o debate. Você quer fazer? O senhor colocou que a visão dos comunistas, pelo que Marx coloca, é influenciar, não controlar, eu agregaria não dominar, não impor. Com relação à crença que ele tinha no proletariado como, eu vou colocar o sujeito revolucionário, se isso estava relacionado com a produção de mais-valia. É isso que eu quero discutir, a mais-valia. E aí eu quero saber o seguinte, a grande dúvida que eu levanto é, a mais-valia continua sendo produzida hoje, mesmo que o proletariado, com essa reestruturação do capitalismo, do capitalismo, esteja diminuindo enquanto classe? Essa aqui é a questão. Porque se ela continua sendo produzida hoje, é em decorrência disso que o Marx colocou que ela seria o sujeito, ou agente revolucionário, por causa da produção dessa mais-valia, porque é isso que entrava em contradição e luta de classes com o seu opositor, que era a burguesia, que se apropriava. Então, essa é que eu queria que a gente conversasse um pouco, continua ou não continua sendo produzida a mais-valia? E quem produz e quem se apropria? E se é por essa causa de produzir que o proletariado é o...
fazer uma pergunta mesmo. Sobre prefácio à contribuição à crítica da economia política, aborda uma questão que, enquanto não foram esgotadas as potencialidades de um determinado sistema social, de um modo de produção, não haveria lugar para a revolução. O capitalismo hoje continua desenvolvendo as forças produtivas. Se continua desenvolvendo as forças produtivas, em que medida isto dificulta a revolução social ou em que medida viabiliza essa revolução? Que a consideração dessas questões, os erros que isso provocou nos movimentos de esquerda, comunistas e vários outros, através do tempo. O que o Lúcio Flávio citou aqui, a teoria e política, e outros movimentos, foram, obviamente, influenciados por Trotsky, pelo trotskismo. E, é claro, o mérito que eu vejo no trotskismo foi o da crítica à União Soviética, começada em circunstâncias extremamente desfavoráveis, quando toda a esquerda, a grande maior parte da esquerda, exaltava a União Soviética, que era o grande primeiro país socialista, e, enfim, se tornaria também o grande baluarte da luta contra o nazifascismo. E isso acabou custando a vida ao próprio Trotsky, morto em condições trágicas, como se sabe. Esse é o grande mérito de Trotsky e dos seus seguidores. Mas, por outro lado, eu gostaria de observar que o trotskismo é ele próprio uma corrente utópica. É a mais utópica, talvez, no espectro marxista. Quer dizer, a ideia de subordinar o movimento revolucionário ao internacionalismo chega ali ao paroxismo, né? Uma visão que não tem base na realidade. Nenhuma classe operária é tão internacionalista como queria Trotsky. Não dá para ser. Concretamente, não é. E quando será, também nós temos dúvidas. Pode ser que a burguesia dissolva as nações antes do proletariado. E aí, então, teremos um internacionalismo malgré la burguesia, né? Pode ser. Dessa visão utópica de Trotsky resulta a sua própria derrota. Como observou Isaac Deutscher, o que aconteceu na disputa entre Trotsky e Stalin? Por que Stalin venceu? Trotsky escreveu que Stalin era o mais brilhante medíocre do partido bolchevique. Ele podia ser medíocre, mas como líder partidário e como estadista, ele era muito superior ao Trotsky. E por isso ele ganhou. Porque naquele momento, em 1924, por aí, os russos estavam cansadíssimos. Tinham atravessado uma guerra imperialista terrível que detonou a Revolução. Sofreram as misérias da guerra civil, massacres terríveis, fomes, epidemias, estavam exaustos. E nessa situação, o que Trotsky produz? Qual é a tese de Trotsky? O socialismo não pode ser construído num só país, precisamos da Revolução Mundial. E Stalin propõe o contrário, vamos construir o socialismo aqui dentro. Então, a população queria paz, queria descansar, queria cicatrizar suas enormes feridas. E o que Stalin propunha era o bom senso mais elementar. E o que Trotsky propunha era descabelado, completamente fora da realidade. E por isso ele foi derrotado facilmente. Há notícias de resistências lá na União Soviética que foram reveladas com pesquisas recentes, mas elas não mudam o quadro no essencial. Trotsky, a segunda figura da Revolução, o organizador do Exército Vermelho, o prestígio enorme, ele foi derrotado com facilidade por Stalin. Essa é que é a verdade. Quer dizer, Stalin se revelou como um estadista bem superior ao Trotsky. Porque Trotsky, no fundamental, era um utopista, que levou o utopismo marxista ao extremo. E daí, quer dizer, a corrente marxista tem o mérito da crítica, mas não contribuiu construtivamente para uma visão concreta, prática da luta operária. Até hoje.
como me observava um companheiro marxista, que os partidos e as correntes e as tendências trotskistas, na recente eleição municipal do ano passado, não elegeram um único vereador em todo o Brasil. Contra burguês, vote 16. Ninguém votou. Vamos continuar com isso? Eu não creio isso viável. Eu convido os trotskistas, meus companheiros, para uma sincera autocrítica. Bom, proletariado e mais-valia. Quem produz mais-valia hoje? Aí é que está. São os trabalhadores das fábricas, em menor número hoje, mas eles estão aí. As fábricas ainda precisam deles, mesmo porque fábricas que têm poucos operários não são tantas assim. O próprio capital multinacional tem hoje grande facilidade de migrar de um lugar para outro. Hoje, transferir uma fábrica de um país para outro é fácil, não é grande problema técnico. E então, a cata de trabalho barato, e como muitas tarefas podem ser realizadas ainda por trabalhadores com nível de qualificação não muito desenvolvido, então muitas fábricas estão indo exatamente para a China, para a Tailândia, para a Indonésia, onde o trabalho é o mais barato do mundo. E vem também para o Brasil, e aqui querem um trabalho ainda mais barato do que ele já é. É uma superexploração, sem dúvida alguma, pelos próprios padrões da sociedade capitalista. Então aí se produz mais-valia. Mas não só aí. Nos laboratórios onde se faz a pesquisa, onde se inventam novos produtos, aí também se produz a mais-valia. Quer dizer, hoje uma nova droga farmacêutica que é lançada no mercado, custa 400, 500 milhões de dólares. Uma simples droga, é uma fortuna. E envolve milhares de pessoas de alto nível técnico. Esse pessoal produz mais-valia, porque o valor, o custo da pesquisa é transferido para o custo dos produtos. O produto é produzido a custos mais baratos, por causa dos equipamentos e tudo mais. Mas a pesquisa, o custo que ela teve, se transfere para os produtos. Os laboratórios, é claro, vão exigir dos consumidores que paguem pela pesquisa que eles financiaram. Agora mesmo, nós estamos vendo o estardalhaço que a imprensa faz com as novas drogas que combatem a AIDS, que não curam ainda, mas anunciam uma sobrevida considerável. Vocês pensam que... E quem é que fez essas pesquisas? Foram esses grandes laboratórios multinacionais. Fizeram porque tem amor aos aidéticos? Não, porque os aidéticos vão pagar. Vão pagar. Ou o Estado que ajuda esses aidéticos, no caso brasileiro e em outros. Quem quiser consumir essas drogas tem que pagar no mercado. De graça não vai obter. Então, e isso vai enriquecer os laboratórios. E eles vão fazer outras pesquisas. Por enquanto, não há outro método de desenvolver esses aspectos da tecnologia, como tantos outros. Então, a mais-valia também é produzida por esse setor de pesquisa e desenvolvimento. Agora, com o tempo, menos pessoas vão ter que fazer tudo isso, porque não vai ser necessário tanta gente. Como vai ser a sociedade burguesa? O problema se coloca no nível mais vulgar nessa pergunta. Quem é que vai consumir? Se o número de desempregados vai aumentar, como parece, então, quem é que vai dar dinheiro para esses desempregados comprarem certas coisas? Já hoje, os estados ricos, como da Alemanha, da França, não têm condições de sustentar os desempregados. E daí essa onda rosa que se fala hoje, a vitória do Tony Blair na Inglaterra e do Lionel Jospin na França. Quer dizer, uma onda social-democrata que está começando a derrotar o neoliberalismo. Não sabemos até onde vai, mas sem dúvida é uma virada, modesta, mas e que reflete esse problema, até onde pode ir o desemprego, até onde a sociedade burguesa pode sustentá-lo. O neoliberalismo não se incomoda com isso, mas a verdade é que isso vai se tornando uma bomba que pode detonar e causar grandes problemas. Mas não pensem que daí se segue necessariamente uma radicalização esquerdista da sociedade francesa ou de outras. Como disse o redator-chefe do Le Monde, Inácio Ramonet, comentando a vitória dos socialistas na França, ele disse:
Os socialistas venceram porque Chirac não cumpriu as promessas que ele fez. Ele prometeu acabar com o desemprego, diminuí-lo. Prometeu isso. E o que ele fez, a política dele foi aumentando o desemprego. Agora Jospin vence porque promete também acabar com o desemprego, diminuí-lo, enfim, dar um combate sério. E aí ele diz, se ele não fizer isso, se ele decepcionar de novo os eleitores, o que vai se dar é um deslocamento muito grande do eleitorado francês em direção à extrema-direita, em direção ao Le Pen. Aí é que está. Lembremos-nos dos anos 30, os anos da grande depressão econômica na sociedade capitalista mundial. Foi os anos do ascenso do nazifascismo. Eram os anos em que a gente só ouvia notícias sobre vitórias do nazifascismo e derrotas da esquerda. Então, agravamento de crise de desemprego não significa automaticamente esquerdização das massas. Pode significar o contrário, uma fascistização delas. Quer dizer, a situação é cheia de virtualidades e cheia de perigos. O esgotamento do modo de produção. Eu estou de acordo, essa é uma frase de Marx, uma sentença dele no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política. Ele diz ali, nenhuma formação social desaparece antes que sejam esgotadas as possibilidades de seu desenvolvimento, do desenvolvimento das forças produtivas que existem dentro dela. Aí, também não temos um instrumento de aferição quantitativa, isso não existe, nem pode existir. Como a gente só pode ter critérios objetivos. Eu me lembro que há 50 anos atrás, quando detonaram as bombas atômicas no Japão, e começaram a surgir as especulações sobre o emprego da energia atômica na vida civil, então se dizia, isso nos meios de esquerda, que a sociedade capitalista seria incapaz de conter esse grande desenvolvimento que viria da energia nuclear. Não foi nada disso. A energia nuclear tem sido aproveitada, mas ela hoje está na margem porque está provado que ela é altamente arriscada. Mas, na medida em que, por exemplo, na França, a maior parte da energia elétrica francesa é produzida em centrais nucleares. E a França não deixou de ser burguesa por isso. E hoje, com a grande revolução informática, e também biotecnologia, engenharia genética, novos materiais, enfim, toda essa grande revolução tecnológica, eu não vejo que ela seja incompatível com a sociedade burguesa hoje. No seu desdobramento, pode ser que ela chegue a ser incompatível e coloque a sociedade burguesa diante de impasses que ela não poderá atravessar. Pelo menos se o capitalismo quer lucros sem trabalho, ele vai colocar-se ele próprio dentro da sepultura. Porque um capitalismo sem produtores de mais-valia não pode existir. Isso é impensável. E qualquer economista burguês, sem usar categorias marxistas, pode chegar à mesma conclusão. Porque é aquela coisa vulgar. Quem é que vai consumir? Se ninguém está empregado, se ninguém ganha salário, e hoje a maioria das pessoas vive de salários, então quem é que vai consumir o que se produz nas fábricas? Quem vai comprar automóveis, computadores, geladeiras, seja lá o que for? Mas isso é um problema que a burguesia não quer examinar hoje. Como diz um economista americano, Lester Turrell, examinado exatamente o futuro do capitalismo, ele diz que as multinacionais, ao contrário do que se pensa, elas não fazem planos para mais de 4 a 6 anos à frente. O que elas gastam, as pesquisas, elas se adiantam nesse prazo, 4 a 6 anos à frente. Para esse prazo, eles lançam novos produtos, projetos, etc. Quem faz trabalhos de pesquisa com vistas a 10, 20 anos ou mais do que isso, são as universidades, é o Estado. Esse é que gasta nesse tipo de pesquisa, que não tem lucro imediato. Então, a burguesia, no momento, não se amofina com isso. Mas o neoliberalismo, a política inspirada na globalização, no neoliberalismo, já está fazendo água. E cedo ou tarde, eles vão ter que se deter também sobre isso. Era isso que eu tinha a dizer a respeito. Eu não sei se vamos encerrar. Bom, nosso tempo já está esgotado, então nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês,
a presença do professor Gorender e lembrar que agora o lançamento continua no segundo ato, aqui ao lado, na Rua Bartira. Obrigada.